Aqui é o irmão Nelson, estou aqui a seguir o canal da Atalaias em Cristo. Gostaria de convidar ao irmão também que está daí, do lado de casa, para que possas fazer parte de seguir esse canal, porque traz consigo novidades, muitas pregações giram por aqui que dão efeitos nas nossas vidas como seres humanos. A mensagem tem como tema os adivinhos e os profetas atuais, ou seja, adivinhos e profetas atuais. O nosso primeiro verso se encontra no livro de Levíticos, capítulo 20, versos de número 7. Assim diz: qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedras. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Ou seja, Deus adverte, Deus avisa, Deus ensina ao seu povo que, olha, qualquer homem e mulher que consultar aos espíritos dos mortos, ou seja, qualquer pessoa que consultar adivinhos ou pessoas que murmuram em silêncio, pessoas que buscam conhecimento sobrenatural de uma forma que não tem nada a ver com Deus, pessoas que buscam conhecimento aos curandeiros, terão que ser apedrejados porque estariam a influenciar ao povo a venerar coisas que não tem nada a ver com Deus. É Deus falando através do servo Moisés que, olha, essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Deus ensina para mim e você que não devemos consultar a nenhum adivinho e muito menos a nenhuma pessoa que tem espírito dos mortos para podermos ter o conhecimento daquilo que é a nossa vida atual. Tudo bem, continuando com a palavra de Deus, encontraremos uma mensagem muito forte no livro de Atos, capítulo 8, nos seus versos 9 até número 11. Assim diz: morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre samaritanos e havia deixado muitos admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poderoso Deus. Ele é o grande poder. Ou seja, existia na altura um homem muito maravilhoso diante da população. Existia um homem que se achava muito importante chamado Simão, que todas as pessoas se maravilhavam com as suas obras. Ou seja, era um feiticeiro que naquela altura ou naquela aldeia ou naquela zona, ele que governava. Não existia uma pessoa comparado a ele. Tanto é que eles chamavam de Deus poderoso, uma pessoa muito grande e poderoso. Nos dias atuais, principalmente aqui em África, existem algumas zonas que as pessoas podem nos dizer que não, a zona X, a única coisa que reina é feitiçaria. E muitos têm dito que naquela zona ninguém passa, talvez sem lançar uma moeda. É uma zona que é muito assombrosa, ou seja, é uma zona em que o que domina apenas é feitiçaria. E muitos, em algum momento, têm venerado alguns curandeiros e têm dito que eles são a solução para o seu sucesso e para muitas coisas que acontecem na sua vida, assim como aconteceu no tempo dos apóstolos. Este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Ou seja, para a feitiçaria em algum momento ganhar o seu espaço, para muitas pessoas começar a venerar, primeiro deve ter tempo para serem em algum momento assombrados. Ou seja, naquela altura ele governava toda a mente, governava toda a vida daquela população. Por quê? Porque eles achavam que ele só tinha a solução. E quantos adivinhos existem neste século XXI? Quantos adivinhos existem neste ano 2020? Existem vários em qualquer canto. Em algum momento as pessoas podem não chamá-los de grande Deus ou poderoso Deus. Por quê? Porque conhecem ou sabem que existe um Deus que está acima de todos eles. Mas no final do dia encontramos em algum momento pastores e cristãos que dão meia volta e vão para lá em busca de poder e solução. Por essa razão que, voltando para a história, encontramos a quem? Encontramos até o próprio quem? Até o próprio Saul, que venerou. Encontramos Saul que foi buscar conhecimento aos adivinhos.
E a Bíblia nos diz, Deus matou Saul por causa disso. E hoje em dia existem homens e mulheres, crianças, líderes religiosos que buscam, ou seja, que andam correndo atrás de conhecimento a meduins, a adivinhos, para terem o conhecimento e entendimento. Atos capítulo 13, nos seus versos 6 e lendo 9 e 10, algo Deus nos diz sobre um homem também que era muito importante e que era um grande mágico e feiticeiro que muitas pessoas iam e veneravam-lhe. Assim diz: eles atravessaram outro lado da ilha, chegaram até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus. Era um homem muito importante que os apóstolos, ou seja, que os seguidores ou discípulos de Jesus foram ter com ele, ou seja, que encontraram-se com ele, chamado Bar-Jesus. Não vamos entrar muito a fundo ao nome, mas quando continuamos com a leitura nos versos 9, algo muito importante a palavra nos diz. Então Saulo, também conhecido por Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente a Elimas e disse, Elimas é o mesmo Bar-Jesus, que esse nome é um nome que nos é apresentado também na palavra de Deus, que assim diz, olha, ele disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus? Ou seja, eles foram confrontados com um homem que se achava muito sábio e intelectual em área da mágica. Ou seja, era um falso profeta, homem que tinha muito entendimento. Um homem que, em algum momento, quando contemplamos ele, encontramos os apóstolos, ou seja, encontramos o Saulo a repreendê-lo, cheio do Espírito Santo. E diz, por que você, homem do diabo, paralisa o trabalho de Deus? Por que não permite com que muitos recebam a Cristo como seu Senhor nas suas vidas? Por que você barra todos os trabalhos que têm a ver com a nossa obra missionária nesta área? É um homem que era muito poderoso na altura. Era um homem adivinho. Era um falso profeta que ia atrapalhando o trabalho dos apóstolos. É verdade que nos nossos dias atuais também existem muitos meduins. É verdade que nos nossos dias atuais também existem muitos líderes, existem muitas pessoas que em algum momento têm muito entendimento nessa área da magia, que em algum momento pode até atrapalhar o nosso trabalho como cristãos. Lembro-me também daquela mulher que foi ter com Saulo, que foi ter com Paulo, que foi ter com os discípulos de Jesus. E ela ia gritando, dizendo, olha, aceitem a mensagem desses homens. Esses são guiados por Deus. Esses são homens de Deus. Porque eles falam e aceitem, ou seja, eles falam uma mensagem que vem de Deus. Aceite a sua mensagem. E ela ia fazendo aquilo por muitos dias. Até uma certa vez que o apóstolo Paulo zangou e repreendeu-lhe e permitiu com que aquele espírito imundo pudesse sair. Mas os parentes familiares iam ganhando dinheiro com aquilo que aquela mulher fazia. Encontramos muitos meduins, encontramos muitos curandeiros, muitas pessoas que fazem muitas maravilhas e ganham dinheiro neste século 21. E muitas pessoas ficam apavoradas quando alguns se convertem. Encontramos muitos líderes religiosos, encontramos até apóstolos fazendo maravilhas que tiram esses espíritos sobre essas pessoas. E essas pessoas, em algum momento, entre comas, ficam libertas. E os seus parentes familiares param de ganhar, já não têm capacidade de ganhar dinheiro, usando os mesmos meios. Especialmente neste século 21, surgiu uma doença, uma pandemia, eu não hei de me calar. Sobre o coronavírus sempre continuarei a falar. Até que passe, ainda que passe, continuarei a falar. Muitos meduins ficam no silêncio. Aquelas pessoas que iam para lá e buscavam conhecimento, buscavam entendimento, eles já estão em silêncio. O líder da Metramo, especialmente aqui em Moçambique, foram ter com ele e disseram, olha, amigo, nos dê entendimento. Ele não tinha como lhes guiar. Mas antigamente eles tinham solução. Não havia nenhuma estrada, nem ponte, especialmente aqui em Moçambique, que era feito sem primeiro falar com eles. Mas chegou uma pandemia que eles até ficam em silêncio. Mas encontramos apóstolos de Deus, guiados por Deus, que até repreendiam pessoas e tiravam esses espíritos no passado, assim como nos nossos dias isso ia acontecer.
Mas quando falamos de adivinhos, falamos de feiticeiros, falando também de meduins, há um desafio que nós encontramos na palavra de Deus. Você conhece a história em que Nabucodonosor teve um sonho e não conseguia se recordar do mesmo sonho, mas o mesmo sonho lhe perturbava e queria pessoas que tinham entendimento para poder lhe explicar o que significava o sonho e qual era o mesmo sonho. Assim diz nos versos 2. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhes explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram-se diante do rei. Versos 8. Mas o rei insistiu. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo porque sabem o que eu já resolvi. Ou seja, quando ele lança esse desafio, chama os sábios, feiticeiros, líderes, muitas pessoas que entendiam essa área da mágica e que entendiam um pouco sobre o futuro. E ele disse, olha, eu vos darei muitas riquezas se me explicarem o que eu sonhei, se me disseram o que eu sonhei e o significado do meu sonho. Eles disseram, não rei, nos diz o que você sonhou, nós iremos interpretar. Ele disse, amigos, se vocês não me disserem, eu hei de vos eliminar. E aqui o que acontece? Eles buscam ganhar tempo. Não rei, nos diz o que você sonhou, nos diz o que acontece e nós iremos te explicar o significado desse sonho. E Nabucodonosor nos diz, olha, amigo, eu sei que vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês não chamam a dizer quase nada do que está acontecendo. Ou seja, não chamam a dizer aquilo que eu sonhei. Quantas vezes os apóstolos, quantas vezes os líderes religiosos, quantas vezes os profetas buscaram ganhar tempo também. Falando de datas, dizendo que Deus já resolveu. Claro que no vídeo passado, sobre o silêncio dos profetas, parte 2 e parte 1, já expliquei. Mas quantas vezes eles também tentaram ganhar tempo? Continuando com a leitura. Se vocês não me contarem, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Conte-me o sonho e então eu saberei o que também poderão me explicar, o que ele quer dizer. Versos 10. Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos e astrólogos. Ou seja, eles no final do dia, quando perceberam que, olha, Nabucodonosor estava muito sério e queria lhes eliminar, eles disseram, amigo, nós entendemos o que você pede para nós. Mas uma coisa nós queremos te dizer, não há nenhum sábio na terra, não há nenhum adivinho, não há nenhum feiticeiro capaz de te explicar. E não há nenhum rei que já havia pedido uma coisa severa dessas, ou seja, uma coisa tão difícil dessas aos adivinhos. Então, o Senhor já nos pediu uma coisa que nós não temos capacidade de explicar. Imagine se os presidentes, imagine se os líderes mundiais pedissem a todos os líderes, pedissem a todos os meduins, a todos os feiticeiros, a todos os curandeiros que explicassem o assunto do coronavírus. O que eles diriam? Será que buscariam as suas obras mágicas lá e dariam a solução? Será que nos diriam o que os seus deuses têm a ver, têm a nos falar sobre o que acontece nos dias atuais? Não se esqueça do tema. Adivinhos e profetas atuais. Verso 11, assim diz. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. Gostei, ele voltar a repetir, gostei da sinceridade do líder da Metramo de Moçambique, que disse, olha, o nosso líder, ou seja, os nossos deuses não entendem o coronavírus, muito menos HIV-Sida. Assim como estes disseram, olha, não há ninguém aqui capaz de te explicar esse negócio, amigo. Não há ninguém, rei, capaz de te explicar tudo o que acontece no nosso mundo atual. Não há ninguém capaz de te explicar o que está a acontecer aqui na terra. Não há nenhum sábio, nem adivinho. Para você que é estudante, para você que é amante, para você que entende muito a ciência, para você que é muito dotado em conhecimento e sábio para as coisas terrenas, o que tem a nos dizer sobre este assunto, coronavírus? Aqui nos disseram, não há nenhum sábio,
Não há nenhum rei. Ou seja, não há nenhum meduim, não há ninguém capaz de explicar esses assuntos, não há nenhum feiticeiro, a não ser aqueles deuses que não habitam entre a gente. Estão a dizer, em outras palavras, nós não temos capacidade de explicar, mas uma questão poderia colocar. Eles falavam de muitos mistérios, mas esse entendimento vinha de onde? Não vinha desses deuses? Estavam a justificar-se. Em outras palavras, estavam a dizer que não havia nenhuma solução. E continuando com a leitura, vamos perceber uma coisa que nos é apresentada na palavra de Deus. É um ponto muito forte que em algum momento você pode ficar chocado. Temos que apresentar a verdade como ela é, sem dar as voltas. Quando falamos de líderes, quando falamos de meduins, eles dizem, olha, nós já não temos solução. Não há ninguém capaz de explicar. E quando nos deparamos com o coronavírus, eu entendo que eles também dizem a mesma coisa. Não há ninguém capaz de explicar o que está acontecendo no nosso mundo atual. Eu acredito também que alguns profetas têm ficado em silêncio quanto a esse assunto. Mas tudo bem, antes de tirar essas conclusões, no livro de Isaías, capítulo 9, nos seus versos 15, assim diz: os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que anunciam mentiras são rabo. Ou seja, quando contemplamos a pandemia que assola o mundo atual, vamos perceber que existem muitos meduins que falam mentiras. Existem muitos profetas decretando, ou seja, marcando datas, mentindo para a gente. Profetas que diziam que tinha solução para todos os assuntos, mas especialmente neste século XXI, no ano 2020, marcam datas. Há dias atrás falaram de algumas coisinhas já, porque Deus agora já resolveu. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Estão a dizer, pessoas que examinam a palavra de Deus, pessoas que têm uma comunhão com Deus, pessoas que buscam sabedoria em Deus, são a cabeças. Ou seja, tem um entendimento que vem de Deus. Mas os profetas que falam mentira, a minha versão nos diz que são rabos. São profetas que não têm nenhum conhecimento, são profetas que não têm nenhuma comunhão com Deus. Em outras versões nos dizem, eles são o quê? São cauda. Pode não entender, dizer, amigo, como assim? Estão a dizer que todos os profetas que andam a mentir, a proferir mentiras, são rabos, são caudas. Onde é que eles ganham essas caudas? Quando tu vais para a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, você vai entender, no Apocalipse, capítulo 12, versos 4 e continuando, vai perceber que com a sua cauda o dragão, estamos a falar de quem? Da serpente antiga, estamos a falar do diabo, arrastou a terça parte das estrelas, ou seja, arrastou a terça parte do quê? Dos anjos. Com o quê? Com a sua cauda. E Jesus é a cabeça da igreja. E Satanás é o quê? É a cauda que atrapalha todo o trabalho de Deus. É a cauda que atrapalha toda obra que tem a ver com quem? Com Deus. E os profetas que proferem mentiras também são o quê? São caudas. Porque não tem nenhuma comunhão com Deus. São pessoas que só estão aqui falando e mentindo para o povo. Alguns dizem, nós já temos a solução, nós já sabemos que, olha, já não há nenhum problema, paz na terra, prosperidade na terra, não há nenhuma dificuldade, qualquer enfermidade, nós saramos e curamos. Vinham mentindo para a gente. E a Bíblia nos diz, os profetas que proferem mentiras são rabos. Os profetas que mentem, eles são caudas. E eu também diria o mesmo sobre os adivinhos. Os adivinhos que vinham fazendo aquelas cerimônias religiosas, aquelas pessoas que vinham fazendo aquelas missas, aquelas pessoas que vinham fazendo muitas maravilhas, que até davam poder a alguns líderes religiosos, mentindo para a gente. Segundo Isaías capítulo 9, nos seus versos 15, eles também são caudas. Porque eles vêm mentindo para a gente, eles vêm mentindo para o povo. Isaías 44, versos 25, assim diz: eu não deixo que se cumpra as mensagens de profetas mentirosos, e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos, faço com que os sábios se enganem, e transformo toda a sabedoria em tolice. O que é que Deus nos diz? O que é que Deus fala sobre os profetas e adivinhos atuais? Que só estão preocupados em marcar datas. A Bíblia nos diz, eu, Jeová, eu, Deus, eu é que faço com que não se cumpra o quê?
tudo, ou seja, todas as profecias, ou seja, todas as mensagens que esses profetas mentirosos têm proferido para a gente. Tebe Joshua, o que ele disse? Dia 27. Cairia fácil com que não se cumpra as mensagens desses profetas mentirosos. E faço com que os adivinhos fiquem parecendo o quê? Parecendo tolos. O que aconteceu com aqueles adivinhos no tempo de Nabucodonosor? Pareceram tolos. Eles suplicavam, rei, nos explica, nos diz o que acontece, nos explica o que você sonhou. E no final do dia nós te diremos o que significa. Era tolice. E os sábios também, aqueles que dizem que são entendidos, aqueles que entendem sobre todas as coisas que acontecem no mundo, estão aí, já não sabem como explicar. Aqueles que entendiam sobre toda a filosofia humana, que eram capazes de até dizer aquilo que acontecerá no futuro, agora já não têm capacidade de explicar uma pandemia, explicar uma doença que está assolando o mundo. Me dói o coração perceber que um vírus que morre com um simples sabão, lavando as mãos com água e sabão, morre, mas dentro do corpo humano, com os métodos, com os comprimidos, com injeção, com muitas coisas que nós temos, que a ciência nos concede, não consegue matar esse vírus. Isso mexe muito comigo. E a Bíblia nos diz, amigos, faço com que os sábios se enganem e transformam toda a sua sabedoria em tolice. Tudo que já vinham desenvolvendo, a ciência que vinham nos ensinando, caiu por terra. Já não há ninguém capaz de explicar esses assuntos. E os meduins lá no tempo de Nabucodonosor disseram, não há nenhum sábio capaz de explicar esse mistério. E quem você conhece capaz de nos explicar esses assuntos? Se até médicos que descobriram esse assunto, alguns até perderam a vida. Jeremias capítulo 29, nos seus versos 8, assim diz: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos falsos profetas que vivem no meio de vocês, nem aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Deus está a avisar para mim e você que não devemos nos deixar levar com esses profetas que vivem no meio da gente, dizendo as coisas que vão acontecer no futuro, muito menos com esses adivinhos atuais. Quantos profetas se levantavam em cada esquina? Quantas pessoas que diziam vomita, vomita? Pessoas que saravam enfermidade. Mas agora é uma pandemia. É uma doença que está a assolar o mundo inteiro. Já não consegue nos explicar. Já não consegue nos dizer o que está a acontecer agora. É uma pandemia. E aqui nos diz, olha, amigos, meus queridos amigos, não deem atenção a sonhos deles. O que eles têm dito, datas que têm marcados, porque a cada dia que eles marcam, o número está a aumentar. E quando aumenta o número, até os líderes religiosos ficam em pânico. Até alguns pastores ficam em pânico. Nós, como cristãos, ficamos em pânico. Irmãos já não se visitam e ficam desamparados, já não nos visitamos. Mesmo perdendo o seu ente querido, porque há um pavor. Eu estou avisando para vocês que não se deixem ser enganados pelos profetas que vivem no meio de vocês. Eles não têm nada para nos ensinar, pois estão apenas enganando a gente. E continuando, também no mesmo capítulo 27, nos versos 18 do mesmo Isaías, algo muito importante a Bíblia nos diz. Se eles realmente são profetas, e se tem uma mensagem, então que peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita com que os tesouros que foram deixados no templo e no palácio real para a Babilônia. Pode não entender, foi num tempo de caos e no tempo de invasão, ou seja, no tempo em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Se realmente eles são profetas, se eles realmente são profetas, se eles na verdade falam uma mensagem que vem de mim, que eles falam, ou seja, que eles peçam a mim, que não sejam tirados tesouros do templo. Em outras palavras, Deus está a dizer o seguinte: se eles realmente são homens que têm uma comunhão comigo, se realmente eles são profetas, que falem comigo, que me digam, que me peçam para permitir com que essa pandemia pare. Claro que tarde ou cedo vai parar.
Mas, em outras palavras, que peço a mim que eu lhes dê explicações, que eu lhes dê entendimento, para que eles possam nos dizer a solução é esta. Mas até agora estão a palpar e não há entendimento. E se eles realmente são profetas e tem uma mensagem que vem de mim, o Senhor Todo-Poderoso, que eles permitam, que eles peçam a mim, o Senhor, que não permita com que aconteça esse tipo de coisas. É verdade que isso pode passar, assim como vai passar. Mas ainda há muita coisa que vem para nós. Ainda vem muita coisa que vai autorizar o mundo. E a palavra de Deus está-se a cumprir. A profecia está-se a cumprir. Quem é um falso profeta? Desculpe usando essa linguagem, falso profeta. Ainda teremos um estudo que falar sobre os falsos profetas. Mas quem é um profeta mentiroso? Quem é um adivinho mentiroso? Capaz de explicar mistérios. Capaz de nos explicar o que está acontecendo hoje em dia. Quem? Quem é capaz de explicar as profecias de Deus quando chega o tempo de se cumprir? Se não tem nenhuma comunhão com Deus, eles vão lutar para paralisar esse coronavírus. Vão lutar para paralisar muitas coisas. Claro que pode até parar por um tempo, mas ainda vem muita coisa pior. Agora aproxime. Se esses profetas e adivinhos curavam qualquer enfermidade, amigo, eles pagavam chuna. Eles permitiam com que você falasse com seu defunto. Eles davam até poder a alguns pastores para pregarem nas suas igrejas. Alguns profetas tiravam qualquer tipo de enfermidade, tiravam multidões e multidões de demônios e atribuíam nomes e nomes a demônios. Porque uma simples pandemia que com sabão, que com gel é eliminado, eles não conseguem explicar. Por quê? Uma questão você deveria se colocar. Mas continuando, pegando a Bíblia, vamos perceber que nós não devemos dar atenção a esses profetas. A Bíblia nos exorta, meus queridos irmãos. A Bíblia nos exorta. Você pode pensar que sou fanático, mas é a palavra de Deus nos dizendo que, olha, Ele permite com que eles não tenham entendimento, e se eles realmente são profetas, que mandem parar essa pandemia. Não param. Que coloque a mão sobre os enfermos. Eu te digo, meu querido irmão, que se eles morressem colocando a mão, seria uma honra, mas não têm ousadia de sair das suas casas luxuosas, dos seus carros luxuosos, para ir até nos hospitais, até onde há essas pessoas colocarem a mão, se eles dizem que tem a solução. Por que não vão nesses lugares e fazem maravilhas? É que o profeta ali, não gosto de citar o nome de pessoas, mas você sabe, assistiu no programa de Fred Josias a dizer que essa pandemia que está a assolar a China, se chegar aqui a Moçambique, eu mando parar. De 20 pessoas curadas do HIV-Sida. Espera, vocês curam pessoas com HIV-Sida? Claramente. Profeta. Claramente. Profeta, vocês curam pessoas com HIV-Sida? Claramente. Pode curar pessoas com coronavírus, aqueles chineses? Por que não? Se Jesus diz que todo aquele que crer em mim, obras maior fará. Eu creio nele, obras maiores eu faço. O profeta nos burlou ou restou morto? Fred, eu já ressuscitei vários. Eu posso eliminar isso, Fred. Não se preocupe, eu elimino isso. Agora está em Moçambique. Onde é que ele está? Em silêncio. São casos que estão a subir. E ele também corre o risco de ser contaminado. E cadê aquele casaquinho? E cadê aquele lenço? Aquele que as pessoas pegavam e diziam, sim, pai, nós temos a solução. Aquela coisa que eles diziam, não, nós podemos com isto, só com a sombra ou em qualquer coisa, nós podemos achar a solução. Cadê eles? Que alguns até dizem, minha empregada, pegando o meu casaco, engomando, ela foi curada, estava doente. Tudo bem, nós estamos a negar a cura. Porém, o que você deve saber, meu querido amigo e irmão, quando chega o tempo de Deus agir, quando chega o tempo de Deus exterminar o mundo, quando chega o tempo de Deus cumprir a sua palavra, não há nenhum profeta, não há nenhum adivinho, não há ninguém que não tenha comunhão com Deus capaz nem de parar o sol. Não há. E muito menos essa pandemia não existe. Porque chegou o tempo de Deus ajustar e acertar as contas com a humanidade. Ainda vem muita coisa
Poderá perguntar por que tenho dito sempre nas minhas intervenções, ainda vem muita coisa pior. Lê as profecias, vai entender. E juntos talvez teremos o privilégio de estudarmos sobre as profecias, mas sem levar muito tempo, meu amigo. Eu te convido a não depender de nenhum profeta, nenhum outro líder religioso, a não depender de nenhum meduim. Porque mesmo você, que não queria saber nada de Deus, que você não queria saber nada sobre Deus, agora chegou um tempo em que até aquele teu velhinho que você ia para lá, buscava a solução, já não consegue te explicar o mistério do coronavírus. E os adivinhos em tempo de Nabucodonosor foram sinceros. Não há nenhum líder, não há nenhum profeta, não há nenhum meduim, não há nenhum sábio, não há nenhum feiticeiro. No final do dia, esses meduins e profetas que têm proferido mentiras, todos eles são feiticeiros. São pessoas que estão falando coisas que não têm nenhuma comunhão com Deus. E a Bíblia nos diz que eles são caudas. E sendo caudas, que Deus é esse santo capaz de usar cauda para te explicar o mistério do coronavírus? Não existe. Que Jeová é esse santo capaz de usar um profeta que não tem nenhuma comunhão com ele, uma cauda, que Deus é esse capaz de usar esses profetas para te explicarem mistérios do coronavírus? Não há. Recorra-se à palavra de Deus, meu querido amigo, e lá você encontrará a solução, porque é lá que Deus te explica sobre todos os eventos futuros. Por essa razão que gosto de Apocalipse capítulo 1, versos 1, que diz: esta é a revelação do Senhor Jesus das coisas que em breve irão acontecer no mundo. Se tem uma coisa que talvez esses líderes deveriam fazer, se você é um profeta e líder religioso e meduim que está a assistir, um conselho que eu te daria, eu diria o seguinte: chega mais próximo. Para você que é profeta, ainda que não seja líder, amigo, esse é o tempo de você parar de profetizar. Para de profetizar, para um pouco, relaxa. Passando o coronavírus, talvez vai voltar a profetizar. Porque agora você não tem campo, não tem solução. Sabe o que você deveria fazer agora? Busque a revelação do Senhor Jesus na sua palavra. Busque a revelação do Senhor Jesus no Apocalipse. Vê se entende, para amanhã não se levantar, marcando datas que não te levarão a lugar nenhum. Porque os cristãos e membros dessas igrejas ficam em pânico, agora entendem que, olha, acertei o líder, só chama marcar data, estão a me encher de falsas esperanças e não conseguem me explicar esse mistério. Agora, se virem coisas mais piores, o que vai acontecer? Será muito assombroso. Meu querido amigo e irmão, tempo de a gente abrir a vista. Depois de tantas coisas, depois de tantas rodadas, sabe, esses podem profetizar, fazer muita coisa e falarem muita coisa, mas no final do dia, voltam para o ponto de Daniel. Versos 27, assim diz: Daniel respondeu: não há sábios, preste atenção, não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Daniel, como profeta de Deus, como mensageiro de Deus, como homem de Deus, disse: amigos, não há ninguém na terra, não há nenhum profeta, nem astrólogo, não há nenhum adivinho, nem meduim, nem feiticeiro. Sabe, passaram muito tempo elas passaram por uma formação durante um bom tempo. Alguns foram alimentados com muitas carnes, mas depois daquilo, Deus quer provar que toda a vossa ciência não presta. Num tempo em que estamos a evoluir a nível mundial, em que todo mundo diz: estamos num tempo em que podemos controlar tudo, não preciso de ir para ali e para lá, toda coisa pode vir na minha casa. Surge uma pandemia que já não pode entrar nem na casa do seu vizinho. E Deus diz para mim e você: não há nenhum meduim, não há nenhum profeta, não há ninguém na terra que não tenha uma comunhão com Deus capaz de explicar os mistérios de Deus. Os versos 28 é uma resposta que meu grande amigo Alberto gosta. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. Agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Deus dá entendimento a Daniel. Ele tem um conhecimento do que ele sonhou. Ele explica o significado, o que os astrólogos não conseguiram.
o que eles buscaram fazer, o que eles perderam tempo tentando fazer. Ganharam tempo, nos diz, líderes religiosos, profetas e pastores, ou seja, encontramos meduins, encontramos esses profetas mentirosos que são caudas, tentando ganhar tempo, dizendo, olha, amanhã, hoje, prosperidade, no final do dia, dá meia volta. Daniel nos diz, mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu capaz de explicar muitos mistérios. Há um Deus no céu que eu diria que, olha, além de explicar muitos mistérios, porque muitos buscam dizer, Deus me revele. Já há a revelação do Senhor Jesus no Apocalipse. Amigo, há um Deus no céu capaz de nos explicar o que está acontecendo com o coronavírus. Abra a sua palavra no Mateus 24. Vai te explicar que no princípio das dores essas coisas viriam e assolariam o mundo. Mas fico chocado particularmente quando vejo homens que vinham dizendo que Deus é a solução para qualquer tipo de enfermidade, ficando apavorados e paralisando a obra de Deus. Amigo, tempo de a gente dizer, ainda que coronavírus contamine, ou seja, extermine muitas vidas, há um Deus no céu capaz de explicar mistérios que ninguém e nenhum homem é capaz de explicá-los. Há um Deus no céu. Para fechar, Miqueias capítulo 3, versos 7, assim diz, os adivinhos, os que dizem o que vai acontecer no futuro, passarão vergonha. Não receberão a resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Amigo, aproxima lá um pouco. Vamos conversar nós os dois. Será que esses profetas estão marcando dias, estão marcando datas, dizendo Deus já resolveu, dizendo que já não se preocupem, eu já sarei as vossas enfermidades? Não estão passando vergonha? Será que eles não estão passando vergonha? Porque enganaram o povo. Eles bateram palma, sim pai, já passou o coronavírus, já são 65 casos, no mesmo lugar em que ele disse isso, que é Moçambique. Será que não estão passando vergonha? Esses que dizem que eles entendiam um pouco sobre o futuro, que eram capazes de dizer o que você fez, o que você bebeu e deixou de beber, que eram capazes de explicar até em algum momento aquilo que você pensa, será que não estão passando vergonha? A Bíblia nos diz, os feiticeiros, os profetas, esses que falam sobre o que acontecerá no futuro, passarão vergonha. Será que não estão passando vergonha? E se eles estão passando vergonha, o que eles fazem? Será que voltam para lá como Daniel e dizem, há um Deus no céu? Já não estão recebendo nenhuma resposta que vem de Deus. Estão lançando questões, eu acredito, decretaram jejum de 7 dias, se jejuou, é muito positivo. Fizeram muita coisa, clamaram, claro que temos que clamar, continuam fazendo muitas coisas, mas no final do dia estão passando vergonha. É vergonhoso. Meu querido irmão, se você segue esse profeta, abra a vista, busque entendimento em Deus, na sua palavra. Porque até o seu próprio profeta que você vinha confiando, até o seu próprio adivinho que vinha confiando nele, que falava sobre o que vai acontecer no futuro, está passando vergonha. É uma vergonha, é vergonhoso lermos na palavra de Deus que, olha, o profeta que fala mentira é cauda, é rabo, é vergonhoso, meu querido amigo. Abra a vista. Profetas e adivinhos atuais já não buscam entendimento em Deus, já não buscam direção em Deus, já não têm conhecimento que vem de Deus, já não conseguem explicar mistérios de Deus, já não têm nenhuma comunhão com quem? Com Deus. Por essa razão que eles ficam apalpando, fazendo coisas que não têm nada a ver nem com o mesmo Deus. Além de incentivar o povo a confiar em Deus, estudando a palavra de Deus para terem a revelação dos mistérios de Deus, para saberem em que fase nós estamos a viver na história, no cumprimento da profecia, estão preocupados, muito preocupados, apenas em te animar, mas morrendo nas trevas. É tempo de a gente abrir a vista e incentivar muitas pessoas para lerem a Bíblia, para não serem enganados. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, há esperança para mim e você. Ainda que passemos por essas enfermidades, mas um dia levantar-se-á o grande eu sou. Jeová se levantará em favor do seu povo. Ainda que a gente passe por tribulações, ainda que a gente não saiba explicar o que acontece no nosso mundo atual, devemos dizer, mas há um Deus no céu
capaz de te explicar e revelar muitos mistérios. Continue e compartilhe a mensagem e que Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus alcance você e a sua família pelos seus méritos e em seu